Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, nós temos o privilégio de receber Lilian Schwartz. Ano passado, vocês lembram, fizemos a apresentação do Brasil, uma biografia, e esse ano trazemos Lima Barreto. Lima Barreto foi o autor que foi homenageado na última Flip, e a Lilian, antropóloga, historiadora, se começar a falar, a gente vai ficar aqui até amanhã. E faz uma pesquisa muito interessante sobre as questões raciais no Brasil. E Lima Barreto nunca foi tão precioso nesse momento quando nós falamos de liberdade. A liberdade do Brasil hoje está sendo visto de uma forma um pouco estranha, e Lima Barreto sempre defendeu muito a nossa liberdade. E, para não me estender muito, Lilian Schwartz está aqui para, mais uma vez, falar sobre um assunto em que ela domina muito bem, que é a história de Lima Barreto. E, na oportunidade, eu comento também, no próximo dia 17 de novembro, completamos 30 anos. E para vocês. E pensamos muito em como seria essa comemoração dos nossos 30 anos. Então, resolvemos fazer como indicava Hélio Oiticica: vamos esquentar os tamborins. Lilian Schwartz hoje conosco, Aracy Amaral no mês de novembro, e em dezembro vamos receber Paulo Portela Filho, que durante 30 anos atuou no Educativo do MASP, para trazer um pouco da experiência dele, o que foi cuidar de um educativo do maior museu brasileiro. E, a partir de 2018, vamos começar as nossas exposições, entre elas uma grande retrospectiva dos Irmãos Campana, e acontece em junho. E Lilian Schwartz, com vocês, obrigado. Bom, boa noite a todos, uma alegria estar aqui de novo. Eu combinei com o Max e o Vitor que eu vou falar aqui 1 hora, mas vocês me interrompam. Eu comentei que eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do Lima Barreto e aqui tentar enfocar um pouquinho mais a questão. Isso aqui não é um trovão nem censura, não é? Um pouco de uma questão que me toma muito, que talvez eu sei que tem artistas plásticos aqui, que é a questão do embranquecimento nas fotos brasileiras, né, do uso da técnica. Eu sempre digo que nós nos escondemos numa questão que parece técnica, mas é antes uma questão moral, né? Ou seja, o que acontece com essas imagens, com essas fotos, e como é que eu tentei trabalhar um pouco nesse livro usando a imagem. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa comemoração, né? Eu sou fã de carteirinha da família toda, né? O Max é um grande incentivador, né, das artes, é um grande mestre. Eu virei há quantos anos? 2 anos já, né? O meu nome lá no MASP é curadora adjunta para histórias. Eu sempre brinco que, como curadora, eu sou uma boa historiadora, né? Então, enfim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas o Max é uma figura muito importante lá para nós todos e vive nos incentivando. Vamos abrir agora, no dia 19, uma exposição que já nasce sobre contenda, né, sobre guerra, porque há 2 anos nós estamos fazendo no MASP uma série de exposições em torno das nossas histórias. Então, nós fizemos uma série de... Cada ano nós abrimos algumas histórias e abrimos algumas exposições em torno das histórias. Então, primeiro fizemos as nossas histórias da infância. O Max já ajudou muito. Agora vamos abrir no dia 19 as histórias da sexualidade. Todos vocês sabem que, enfim, Max já começou falando disso, né? Como estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil, né?
Não me parece que todos têm que gostar de uma obra ou não gostar. Eu acho que o que a gente não pode, na minha opinião, é admitir a censura, né? Então, enfim, essa era uma exposição que já estava sendo concebida, curada há mais de 2 anos, e nós sempre fazemos seminários internacionais para preparar a exposição, e ela vai abrir agora. Então, nós já estamos aqui prontos para a luta, né? Para transgredir para a luta, e eu quero aproveitar esse momento para convidar vocês, que se vocês vierem a São Paulo, que vocês venham ver, é uma exposição muito séria, nós tivemos aqui, não é a primeira exposição desse porte, são mais de 250 obras sobre histórias da sexualidade. Nesses seminários nós trouxemos grandes curadores que fizeram exposições sobre esse tema, né? Então, na verdade, é uma conversa sobre uma conversa. Esse também é uma conversa sobre uma conversa, né? Porque uma coisa, eu já vim aqui conversar com vocês sobre a biografia do Brasil, né? Como vocês veem, sou uma pessoa atrevida, né? Enfim, eu escolho biografados pouco agigantados, né? O caso do Lima Barreto, eu já fiz uma biografia sobre o imperador e fiz uma biografia também sobre um artista, o Nicolas Antoine, que eu quis estudar esse artista, é um pintor do século XIX, na época de Dom João. Não sei se eu tive a ocasião de falar na outra vez que eu estive aqui, mas o que me encantou no Tonet, um pintor francês, é que, diferente de outros viajantes que adoravam o Brasil, o Tonet detestava o Brasil. Então, ele dizia que, por exemplo, que os verdes da nossa floresta eram variados demais e que não havia necessidade para tanto verde. Ele também dizia que o céu do Brasil, como estava hoje aqui quando eu cheguei aqui, né, azul demais, e que era tão azul que lhe parecia artificial. Eu achava lindo, que eu falei, vou entrar nessa linguagem desse escritor. E eu chamei o livro de O Sol do Brasil porque ele dizia que o Sol do Brasil era absolutamente irritante, porque insistia em não ficar no mesmo lugar o tempo todo, e fazia com que ele tivesse que pintar de madrugada, que parece que é uma realidade, né? E aí eu, enfim, quis fazer essa exposição, esse livro sobre o Lima Barreto, que é uma história muito antiga. Eu já dou aula sobre o Lima Barreto há mais de 30 anos, estudo com os meus alunos, é um curso que chama Uma História de Pensamento Brasileiro, eu invento, eu chamo de uma, então pode colocar quem quiser, eu sempre coloco Lima Barreto. Depois também, se pensar o meu mestrado foi sobre questão racial, que se chamava Retrato em Branco e Negro, que era sobre como os escravizados apareciam nos jornais no momento de desmontagem da escravidão. O doutorado se chamou Espetáculo das Raças e mostrou como nós estávamos nos anos 1920, a um passo do apartheid social, e acabamos nos inventando como esse país da democracia racial. Enfim, fui seguindo essa questão, passei a seguir nas artes também, né? Fiz uma exposição com a Adriano Pedrosa chamada Histórias Mestiças. Ano que vem vamos fazer uma exposição chamada Histórias Afroatlânticas. Adriano Pedrosa disse que eu só aceitei esse cargo no MASP por causa da exposição do ano que vem, mas não é verdade. Mas, enfim, estou muito interessada. E eu sabia que eu ia me preparando para escrever a história desse personagem, um personagem que eu tinha certeza que seria muito difícil de escrever. Também sabia que não é uma biografia definitiva. Lima Barreto conta com uma biografia muito importante, escrita em 1952 por um jornalista, o Francisco de Assis Barbosa, que teve a proeza de trazer Lima Barreto quase de um esquecimento. No momento em que ele escreve, na década de 50, quase não se conhecia Lima Barreto. Então, eu sempre digo que biografia não é projeto definitivo, porque cada biógrafo pergunta para o seu biografado questões do seu momento. Então, eu comecei a falar das histórias da sexualidade, talvez porque as perguntas que eu fiz a Lima Barreto são perguntas da minha geração, perguntas sobre os direitos civis, né? Perguntas sobre raça, vocês vão ver, mas também sobre gênero, sobre região e sobre geração, como vocês vão ver. Então, acho que eu queria um pouco desarrumar essa ideia de biografia, né, e dizer que o que tem é um personagem que vale a pena e a gente passa a perguntar sobre ele. Acho que o que eu também tentei fazer com esse personagem
é tirar um pouco a aura exclusiva da vitimização. Acho que esse é um momento também muito importante agora que vivemos na questão racial, que vivemos nos estudos sobre escravidão, que é fato que os escravizados foram, sim, vítimas. Lima Barreto foi uma vítima do seu sistema. Não é possível dizer que um país que recebeu mais de 40% dos africanos que saíram compulsoriamente do seu continente e que foi o último a abolir a escravidão, e o fez de uma forma tão tênue, tão conservadora, né? Hoje nós sabemos que existiam leis que previam a inclusão, que previam formas de não deixar tão solitárias, né, nessa situação essas populações. Enfim, não é possível a gente esquecer que essas populações foram vítimas, mas Lima Barreto tinha, sobretudo, projetos. E isso que eu quis colocar no título. Então, vejam que eu tentei dar a ambivalência desse personagem no próprio título. É um triste e um visionário. Triste pode ser uma pessoa caída, sofrida, mas triste também, na acepção popular, é uma pessoa que insiste, né? Eu acho que o Marx é triste. Ele insiste, né? Então, vejam como a gente faz o conceito vertebrar. Visionário. Visionário é uma pessoa de futuro, que imagina, que projeta, mas a gente não pode esquecer que nós chamamos os loucos de visionários. E também, no livro mais conhecido de Lima Barreto, que é chamado Policarpo Quaresma, Floriano Peixoto, que é um dos poucos vilões do Lima Barreto, é um grande vilão no Policarpo Quaresma, ele diz, no livro Policarpo Quaresma, ele diz para Policarpo, Policarpo, tu és um visionário. Quando ele diz isso, ele não está querendo elogiar Policarpo, ele está querendo dizer que ele é maluco, que ele não consegue ver nada. Então, vejam como as palavras não são inocentes, né? E as palavras trazem um pouco da ambivalência desse personagem. E antes de a gente começar, eu prometo que vou parar de anunciar e começo mesmo, mas também acho que a gente está num momento em que biografia não é só projeto elevatório e agiográfico, não é, Ana? Uma biografia tem que trazer as contradições, as ambiguidades que são de todos nós, né? Então, eu estudei Lima Barreto não só para fazer dele um herói, é claro que eu estudei com afeto e afetada por ele, como diz uma antropóloga que eu gosto muito, que o afeto ele transforma, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver que eu tentei lidar com as ambiguidades desse personagem chamado Lima Barreto. Bom, vamos ver se eu consigo virar aqui, né? Pelo Vitor, socorro. Dá para baixar aqui? Ou é aqui? Aonde? Na setinha não vai. Vamos ver. Então, eu vou falando aqui. Essa capa, enquanto a gente não muda, essa capa é do Dalton Paula, um artista goiano. Vamos ver se você consegue. Um artista que tem uma série muito bonita, chamada Retratos Silenciados. Agora vai. E nós fizemos juntos essa capa, fizemos essa banda que cobre, porque nessa série de retratos que Dalton Paula realiza, ele mexe com a ideia dos retratos colorizados e, ao mesmo tempo, ele devolve para aquele que vai ver essa ideia de... Eles são sempre colorizados em cima de enciclopédias, como se ele fizesse um contraste entre o saber ocidental e o saber popular, que não é popular, enfim, são todos da mesma ordem. Então, enfim, nós fizemos juntos essa capa e com uma descrição de Lima Barreto, que Lima Barreto dizia que ele era da cor da azeitona escura, né? Então, enfim, demos essa cor. A história de Lima Barreto é uma história muito brasileira, uma história em que nós conhecemos os lados, em geral, maternos e não os paternos. Não que nós não conhecemos, mas, na verdade, o lado paterno nunca assume o seu lugar, nunca oficializa o seu lugar. Lima Barreto era filho de famílias de escravizados pelos dois lados, e esse é o avô de Lima Barreto, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, um senhor de escravos, um médico que lutou na Guerra do Paraguai e que era o proprietário da avó de Lima Barreto. A situação é tão difícil de descrever que muitas vezes nos faltam palavras, e quando nos faltam palavras, sobram contradições, né? Esse é o pai de Lima Barreto, João Henriques. João Henriques era um tipógrafo
muito renomado ainda no segundo reinado. João Henriques, a profissão da tipografia era uma profissão muito estimada nesse momento, porque juntava a técnica, o conhecimento técnico, com a escrita, com a perfeição da escrita. João Henriques posa nessa foto, um daguerreótipo, ele tem que apoiar na balaustrada, para que a foto não saia tremida. Ele tem o cabelo partido ao meio, é uma fotografia típica dos libertos durante o Império, que arranjaram franjas no sistema para conseguir uma outra posição. Uma posição diferente nesse Estado que ainda mantinha os seus escravos. João Henriques publica, na verdade, traduz o primeiro manual de tipografia, traduz do francês. Esse livro é um dos poucos livros que sobrou da biblioteca do Lima Barreto, que vamos falar aqui. Lima Barreto, ao que tudo indica, a família separou o livro do pai de Lima Barreto e o livro da professora, Dona Teresa, daqui a pouco falamos. Essa é a revista em que o pai de Lima Barreto trabalhava, e essa é Dona Amália. Dona Amália é a mãe de Lima Barreto. Aqui, com seus 16 anos, Dona Amália encara de frente a câmera, né? Ela é uma professora, ela é diretora de uma escola para mulheres, uma escola que era tão conhecida no Império, que aparece no jornal de Lammerts, que era o principal noticioso do segundo reinado. Dona Amália e João Henriques moravam em Laranjeiras. Laranjeiras, que era um bairro muito misturado do Rio de Janeiro. Ao fundo vocês veem a Praça de Touros. Vocês podem ver a mistura nos estilos arquitetônicos, né, de um lado e de outro lado. Vocês podem ver na população, nas crianças que circundam aqui, que estão na rua brincando, no senhor que passa aqui do lado. Mais para cá está a casa da princesa Isabel. Então, vejam que, diferente do que se conta, Lima Barreto vinha de uma família bastante estruturada, mas a situação ia rodar rapidamente, né, pela situação e o destino dos Barretos. Dona Amália, ela contrairia a tuberculose. Eu quero que vocês lembrem, tuberculose, aqui vamos voltar a falar, que era a doença que mais matava no segundo reinado. A família, foi prescrita a ela uma série de banhos, de tratamentos, um deles o tratamento de banho de mar, que depois descobrimos que não era nada saudável, não fazia bem aos tuberculosos. Aqui, para vocês verem a moda dos banhos de mar. Mas Dona Amália faleceria muito cedo, ela teria tempo de ensinar o menino a ler e escrever aos 6 anos, né? Lima Barreto lembraria disso pela vida fora, mas ela faleceria antes de um momento fundamental na vida dos Barretos. Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio, porém 7 anos antes da abolição da escravidão. Lima Barreto diria que essa era uma espécie de premonição, ou seja, que ele nasceu no dia da liberdade, mesmo que 7 anos, e dizia a ele: vou escrever o Germinal Negro no futuro e vou morar na Vila Quilombo. Então, vejam que ele já começava a escrever isso que eu vou chamar aqui, sem nenhum medo, de uma literatura afro-brasileira, uma literatura negra, como vocês quiserem chamar. Por que eu vou tentar provar para vocês que era uma literatura afrodescendente? Porque, em primeiro lugar, Lima Barreto, como jornalista, como cronista, como escritor, sempre traria as questões dessa população para o primeiro plano. Em segundo lugar, eu quero que vocês me digam se eu não tenho razão, Ana me corrija, mas, enfim, os protagonistas de Lima Barreto são todos negros, mulatos, mestiços, o que é uma tremenda novidade nesse país que vai tentar transformar essa questão num imenso silêncio. E, em terceiro lugar, porque Lima Barreto descreveria não só a sua cor, azeitona escura, mas descreveria com grande cuidado a cor de todos os seus personagens. Eu fui notando isso com o tempo. Estruturalista que eu sou, né, eu sempre acho assim, quando a gente vê uma vez acontecer, você fala, que coincidência. Vê 2, você diz muita coincidência. Vê 3, você fala, dá-lhe coincidência. 4, você fala, tem coisa. Então, vocês vão ver que essa é uma questão fundamental. O pai de João Henriques trabalharia no texto da Lei Áurea
e faria tipos especiais para celebrar a Lei Áurea. Veja a importância. O pai de Lima Barreto levaria Lima Barreto para assistir a esse que foi o ato mais popular do Império, o final da escravidão, e também o último ato do Império, para vocês verem as pressões a favor e contra o final da escravidão. Essa é uma foto que eu usei, é uma foto do Instituto Moreira Salles, eu usei numa exposição que eu fiz na USP, chamada Abolições. É uma foto do Ferrez, de alta qualidade, nós abrimos a foto inteira, e a gente pôde ver como essas bandeirolas são bandeirolas de irmandades negras, que vieram, enfim, acolher a notícia, a princesa bem ao centro. Lima Barreto, anos depois, descreveria esse ato e diria, eu vi a princesa, ela era muito branca, ela era muito loura, me pareceu uma santa. Lima Barreto também descreveria muitas vezes o momento em que ele soube da abolição da escravidão. Diz ele que estava na escola, e a dona Teresa, inclusive a professora que lhe deu o livro, que ele guardou pela vida inteira, a dona Teresa veio na classe e avisou a importância da palavra liberdade, que Marx acaba de citar. Lima Barreto escreve, eu, menino que era, não entendi o sentido da coisa, mas tive lá muita certeza que o nome tinha sua importância. Fui para casa e disse para o meu pai, o senhor não pode mais me colocar de castigo, porque agora decretamos o 13 de maio. Esse era o Lima Barreto que começava a escrever a sua história muitas vezes e começava a variar na sua história. João Henriques era como era muito comum, e é muito comum na história do Brasil, era apadrinhado e conseguiu vários dos seus postos por conta do seu padrinho, que era o importante Visconde de Ouro Preto. Visconde de Ouro Preto foi chefe do último gabinete do Império e caiu junto com o Império. Mesmo assim, ele ainda deu guarida a João Henriques. João Henriques trabalhava num jornal monarquista, perde o emprego, e, antes de ir para o exílio, Ouro Preto consegue um emprego para João Henriques nas colônias de alienados da Ilha do Governador. Esse era o momento que se iniciava todo um trabalho de expulsão da alienação e da pobreza do centro do Rio de Janeiro. Era a época da Reforma Passos e, enfim, os Barretos vão morar na Ilha do Governador. Lima Barreto sempre descreveu que essa era a única casa que ele conseguiu chamar de sua. Eu começo o livro brincando um pouco, não só com a biografia, mas brincando um pouco com a veleidade dos biógrafos, contando a minha história. Porque, quando eu resolvi que eu ia escrever esse livro, 10 anos atrás, e eu sei a data por causa da data da foto, eu, munida de uma espécie de mapa, né, eu sou historiadora e antropóloga, eu falei, vou descobrir, entre aspas, a casa de Lima Barreto. Fui lá com o meu mapa, cheguei na Ilha do Governador, falei, não é nessa esquina, não é naquela, é aqui. Dei de cara com uma base da aeronáutica. Professora da USP que eu sou, meio pedante, não é? Soberba, cheguei lá, bati no gradil e falei lá para o sujeito que estava cuidando, olha, eu não sei se o senhor sabe, mas aqui me parece que existe a casa de um grande escritor brasileiro. Ele olhou para mim com uma cara assim de... vai contar para alguém outro, e disse para mim, olha, professora, eu sei muito bem, quem morou aqui é Lima Barreto e a senhora não vai entrar, porque isso aqui virou uma base de alta segurança. Aí eu perdi a pose e falei assim, não dá para quebrar. Ele disse para mim, parecia tão surreal essa situação, né, como a gente diz, que eu peguei e falei assim, bom, com quem eu posso falar? Ele falou, só se a senhora conversar com a Tenente Gralha. Falei, bom, Tenente Gralha, vou falar com o Tenente Gralha, né? E aí Tenente Gralha vem e ele me diz assim, parecia totalmente surreal, ele me diz, a senhora vai entrar porque Tenente Gralha leu o seu livro, Espetáculo das Raças, e quer conversar com a senhora. Eu falei, não, espera aí. E essa coisa né? E aí a Tenente Gralha tirava a farda à noite e ia estudar doutorado em patrimônio cultural sobre a casa do Lima Barreto. Ou seja, conclusão, eu fiz essa foto totalmente escondida, mas
todo mundo conhecia a casa do Lima Barreto. Eu é que imaginava que estava fazendo uma imensa descoberta. Mas, enfim, nesse momento, o Lima Barreto, ele escreve o seu primeiro artigo, um artigo dos tempos da ilha, não tem a verve de Lima Barreto. Ele convive com alienados, que ele diz que serão amigos da vida inteira dele, conhece Manuel Cabinda, essa crônica existe na internet, vocês devem pegar, eu acho uma crônica belíssima. Ele fala, o meu velho Cabinda, quando ele morreu, eu morri um pouco com ele. Foi Manuel Cabinda que lhe ensinou um pouco o sentido do que é ser África, e ele narra esse cotidiano todo com os alienados, enfim, só fui ser feliz nesse local. Durante a semana, ele tinha que tomar uma barca, que chamava Barca Pinel, né? E ele ia estudar no Liceu Popular de Niterói, um liceu de elite, e Lima Barreto começa a falar de discriminação já nesse momento. Quem paga pelos estudos é o Visconde de Ouro Preto, no exílio, e Lima Barreto começa a falar da dor de estar nesse lugar entre. Eu uso muito um crítico literário chamado Silviano Santiago e também um crítico literário da Índia, radicado em Harvard, chamado Homi Bhabha, que falam desses lugares entre, ou seja, o que é estar nesses lugares. Lima Barreto se constrói nesse lugar entre, no momento em que não se quer falar de abolição de escravidão. A República vem transformando o final da escravidão como uma questão do passado, vai transformando o tema da escravidão num tema invisível, e Lima Barreto, ao contrário, insiste nas persistências da escravidão. Eu sempre dou esse exemplo, provavelmente já dei aqui, mas vou dar de novo. Nós somos um império, não, errei, uma república, cujo hino nacional é o hino do Império, o famoso Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas. Temos um hino da República. Qual que é o hino da República? Tudo bem, aula de cívica agora não é uma boa ideia, mas qual é? Ninguém lembra? Vai. Qual? Esse murmurinho é para disfarçar, eu sei. Vai, quem arrisca? Vou lembrar para vocês, muito bem. É aquele... Esse é da bandeira. A gente vai cantar. Da República já... Enfim, qual é o seu nome? Tá, isso é aquele lá. Vou cantar para vocês, só para vocês verem. Qual? Fala... Não. Bandeira. Ana, você vai cantar comigo, que ele é muito bonito. Vai, vamos ver. Liberdade, liberdade. Lembra? Abre as asas sobre nós. Lembram? Todo mundo aprendeu. O problema de hino é assim, a gente canta e a gente não pensa muito no que está cantando, não é verdade? O famoso virandô. Todo mundo canta, ninguém pensa o que está cantando. Tem uma estrofe que diz, eu vou cantar para vocês, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país. Lembram disso? Faz parte do hino. Vejam lá, nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país. O hino foi escrito em 1890. A abolição da escravidão se deu em... Ou seja, 1 ano e meio depois, ninguém mais lembrava que escravos outrora têm a vida. Ninguém lembra. Então, é uma espécie de amnésia nacional. E Lima Barreto falava insistentemente desses temas, E sofreu com o problema da invisibilidade e do silenciamento. Em 1895, ele entra... vai fazer o sonho do pai, o pai queria que ele fosse doutor, o pai não pôde ser doutor, ele entra na escola politécnica. Havia 2 maneiras de virar doutor no Brasil. Sendo estrangeiro, como Lima Barreto diria, fazendo faculdade de medicina ou fazendo politécnica. Alguém ia dizer alguma coisa aqui? Não. Mas, enfim, ele entra na politécnica, um ambiente bastante seletivo nesse momento, e cada vez mais vai manifestar o seu lugar, a sua posição. Lima Barreto está lá à direita, eu vou aqui quando mostrar pequeno e vocês vão reconhecer a direita. Vejam que ele tem uma gravata maior,
tem o colarinho meio descomposto, um terno maior, evidentemente ele teve a sua roupa emprestada, ele olha para frente, olha para o futuro. Lima Barreto teria muita dificuldade na Politécnica, ele escreveria para um jornal, o jornal ele tinha um pseudônimo, ele chamava de Apelido ou de Apedidos, né? Dizia que na República do Brasil todo mundo se escondia nos seus apedidos, né? E ele se chamava Momento de Inércia, que era uma referência a uma lei da física e também a sua situação na Politécnica. Data dessa época também esse lado boêmio de Lima Barreto, um lado que lhe custaria muito também. Ele frequentava uma série de cafés que ficavam nas redondezas da Politécnica, o Café de Java ou Café Papagaio. Eles se reuniam num grupo, uma confraria, que ele dizia, minha confraria, todos se reúnem para dizer coisas inúteis e desagradáveis. Era bem Lima Barreto. No Café Papagaio diziam que até o papagaio andava bêbado, né? E, quando ficava bêbado, a ave dizia impropérios contra a República, e que uma vez a polícia baixou para prender o papagaio. Isso é Lima, né? Claro, que não duvido que baixou. Mas... E esse era um Lima crônico. Dizer que era um crônico, ele nunca passava em cálculo, né? Cálculo, que é uma matéria que até a gente teve uma manifestação muito bonita dos professores da Politécnica agora, quando eu lancei o livro na UFRJ, que reconheceram a discriminação, porque reconheceram que agora eles, para alunos que vêm de escolas menos, enfim, escolas não da elite, eles dão aulas de reforço de cálculo para que esses alunos consigam passar e consigam seguir na Politécnica. Esse é do caderno do Lima Barreto. Em 1900 Lima começa a escrever o seu diário. O diário é uma peça produzida pelo Francisco de Assis Barbosa e pela irmã do Lima, Evangelina. Eram notas de Lima Barreto que foram reunidas nesse diário. É belíssimo, vocês devem ler. Ele começa o diário dizendo essa frase: a vida é uma escalada de titã, né? Ou seja, mostrando como ele queria entrar nesse mundo, na República das Letras, e junto a uma outra frase, que é a seguinte: no momento em que comecei a escrever uma esperança pousou. Vejam que a gente vai notando esse Lima Barreto dos dois extremos mesmo. E um Lima Barreto muito engraçado, muito satírico, mas que desiste da Politécnica. Não era bom aluno mesmo, mas o que vai acontecer é que João Henriques, o pai de Lima, em 1902, por causa de umas contas que não fecham, ele fica totalmente tomado por isso. Ele não consegue vencer, no fim provam que ele não tinha feito nada de enganoso, mas ele sai desse mundo, ele próprio vira um alienado, entra de licença e, a partir de 1903, ele está aposentado em casa e nunca mais sai da sua casa. Lima Barreto presta um concurso como funcionário público na Secretaria da Guerra e na função de amanuense. Amanuense é uma pessoa que escreve cartas, né? E ele faz um concurso complicadíssimo e fica em segundo lugar. A sua pior matéria é caligrafia. E não é bom amanuense que seja ruim de caligrafia. E ele escreve outra crônica linda que vocês devem ler, que se chama Essa Minha Letra, em que ele faz um paralelo entre a letra ruim dele e a má inserção dele naquela sociedade das letras. Ele também escreveria histórias incríveis sobre o funcionarismo público. Vocês podem pegar também, há uma crônica linda que se chama Os Três da Secretaria, em que ele descreve o funcionarismo público e ele diz: todos nós nascemos para o funcionarismo público. O coração fica calmo, a alma tranquila, o pulso bate devagar. Enfim. E ele ironizava a sua própria função, porque ele foi funcionário público até 1921, quando ele contabilizou exatamente as horas e os dias em que ele se aposentou. Ele também tem tiradas sensacionais, que ele diz que é possível logo reconhecer um bom funcionário público pela quantidade de vezes que ele abre e fecha uma gaveta e contabiliza, né? Então, enfim, esse é o Lima Barreto, que vai, ao mesmo tempo, se produzindo e que quer muito da sua literatura. No seu diário ele escreve: ó literatura, ou me dá o que peço, ou me mata. Lima Barreto se muda para Todos os Santos com seu pai.
Os subúrbios eram uma realidade totalmente distinta nesse momento. Eles eram habitados por uma classe média, por uma espécie de exército que se forma para servir a capital da República. Ele vai morar num bairro chamado Todos os Santos, que fica lá aqui no meio. Ele brincava muito que Todos os Santos tinham ficado retidos só no nome do bairro, né? Tinham escapado totalmente da região. E ele começa a produzir essa sua literatura em trânsito, da Central do Brasil até Todos os Santos. Esse é um mapa de época, e eu chamo muita atenção no livro sobre como essa é uma linha, ao mesmo tempo, real e imaginária. É uma linha real, porque vários trabalhadores tomavam essa linha todos os dias, do centro para os subúrbios, dos subúrbios para o centro. É também simbólica, porque ela representa um pouco a inclusão e a exclusão desses grupos, né? Aqui são, essa mania de historiador, alguns documentos, porque você tinha o trem de primeira e segunda classe, né? Então são os brancos de primeira e de segunda classe. E aqui uma foto de época do trem de segunda classe, do trem do subúrbio, que o Lima Barreto chamava de trem operário, né? Ele dizia, no trem operário da madrugada, quase todo mundo é negro, né? Essa é uma imagem de Todos os Santos. Essa época foi criada, eles criavam até hoje, né? Dizem que os suburbanos do Rio têm uma verdadeira cartografia que só eles reconhecem, né? E você mede se uma estação é mais importante que a outra e, portanto, os seus habitantes são mais importantes que o outro, se a estação corta a cidade, se a estação é coberta ou se não é coberta. E essa era a estação de Lima Barreto, né? Ou seja, ele dizia, o Meyer é agito, Todos os Santos é pura calmaria, né? Uma caricatura de época do Malho sobre como era a estrada de ferro central do Brasil. E aqui um documento, ele cria depois uma outra confraria chamada Esplendor dos Amanuenses, né? E aqui vocês veem um cartão de visita dele, né? Uma licença médica. Lima Barreto passa a pedir licenças médicas desde que ele é funcionário público. Ele não era um funcionário público padrão e nem queria ser. E ele também começava a escrever os seus romances e as suas crônicas sempre nas costas dos papéis oficiais da Secretaria da Guerra, o que prova muito bem ao que ele se dedicava. Vira jornalista da revista Fonfon, sai rápido, diz que seus artigos ficam todos na gaveta, e é ele lá em cima, né? Não existem muito poucas fotos de Lima Barreto, né? São fotos que a gente consegue, agora, com essa capacidade que a gente tem de aumentar, né, os filmes. E ele escreve, nesse momento, o seu primeiro exercício jornalístico, que é a Floreal. Lima Barreto escreve mais de 75% da revista, composto por artigos dele. Ele é o diretor, ele é o secretário, enfim. E a revista não vai muito bem. A revista é muito atrevida. Aí é a primeira vez que ele declara a sua fé no anarquismo, publica vários artigos em outra língua. A revista dura só 4 números, né? Mas, como Lima Barreto nunca perdia a brincadeira, no último número ele agradeceu os 30 assinantes que o seguiram até o último momento da revista, né? Essa é uma imagem da revista. Esse é um momento, a gente não pode esquecer que as revistas vão se equipando no Rio de Janeiro, tem muitos recursos, contam com fotografias, com desenhos, e a Floreal não tinha mesmo como competir, além de que não tinha como competir no conteúdo, porque as revistas iam virando cada vez mais ligeiras, né? Cada vez mais revistas de entretenimento, como Lima de Zancave dizia, revistas vinculadas só à superficialidade, como dizia Lima Barreto, e a revista de Lima Barreto era o que nós chamaríamos de uma revista cabeçuda, né? Com eles eram contra tudo, né? Lima começava a forjar um pouco isso que eu chamo de projeto, né? Ele seria contra tudo e escreveria contra todos. Uma prova disso é que, em 1909, Lima Barreto tinha 2 romances prontos, o Gonzaga de Sá e Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Ele resolve sair por esse, porque ele diz que era o seu livro mais atrevido. É a história de um rapaz, Isaías Caminha, que é filho de um padre com uma escravizada.
Os dois só se falam por intermédio do menino, e a Lima faz diálogos muito duros entre eles, e o pai resolve pedir ao menino que vá, não é mais ao rapaz, que vá trabalhar no centro. Isaías Caminha é um grande alter ego de Lima Barreto, e Lima Barreto, com o tempo, virará Isaías Caminha, que é o caminho da literatura, né? A literatura nunca é mero reflexo, ela é, sobretudo, produção, né? Fico até aqui encabulada, por pedir para a Ana Miranda contar para a gente como literatura é produção, né? Ela acaba de escrever agora está concorrendo no Jabuti com um livro maravilhoso que nós duas discutimos na Flip, a Chica. E é impressionante, porque a gente lê o livro dela, que entrou na categoria biografia, e eu dizia para a Ana, Ana, você podia competir em qualquer categoria, biografia e ficção, né? Porque é muito bonito que o texto, a literatura é o que ela produz ao mesmo tempo. Então, Lima vai virar Isaías Caminha também, vocês vão ver, já, já. Mas Isaías Caminha, vejam como é Lima. Ele toma o tênis da Central para ganhar a cidade grande, para num bar, e ele para e pede uma média. E o dono do bar não o serve. E Lima escreve talvez o texto mais bonito, ele diz, olhei para as minhas mãos e elas não eram calejadas. A referência é imediata, a referência à escravidão que caleja as mãos e os pés dos africanos. E ele diz que ele foi tomado por uma tristeza muito grande. Lima escreve sempre sobre a tristeza, e ele disse que trocou de pele, né, nesse momento. E ele vai para o Rio de Janeiro e tentar o emprego, não consegue o emprego, demora a conseguir, e a segunda parte do livro de Lima Barreto era uma estratégia, porque esse é um romance à clé. A clé quer dizer, são romances que o escritor carrega a chave, né, mas que qualquer um pode saber quem é, quem são as pessoas envolvidas no romance. E Lima ataca, sem dó nem piedade, o jornal que ele trabalhava, o Jornal do Comércio, que ele chama de O Globo, num disfarce que todo mundo reconheceu, porque cada um reconhecia cada um das pessoas. Vejam como ele tinha um projeto. Ele queria atacar o jornalismo artificial. O que é que vai acontecer? Os jornalistas fazem um grande boicote ao livro, e Lima escreve um texto maravilhoso, anos depois, chamado Amplos, em que ele diz a pior censura é o silêncio. Ele também se mete em outras confusões. Ele, que era da Secretaria de Guerra, na época da campanha, que Hermes da Fonseca concorre com Rui Barbosa, Hermes, um militar, que ganhará, né, nessa corrida presidencial, o Lima escreve, junto com seu amigo Noronha Santos, um folheto acabando com o militar, chamando o Hermes da Fonseca de burro, ignorante e tudo mais. E chama de o Papão. O Papão é o Hermes da Fonseca. Hermes ganha, e imagina que ele não ficaria muito feliz com o seu funcionário, que usava parte do tempo na secretaria para escrever contra o chefe, né? Para piorar a situação de Lima, ele também foi convocado em 1910, para fazer parte de um júri que avaliaria a atuação de militares, dos Vanderleis, né, como Lima chamava, que, enfim, foram se manifestar. O Exército foi contra uma manifestação de estudantes, como nós conhecemos, que estava fazendo o enterro do Hermes da Fonseca, né, e 2 estudantes foram assassinados. Lima Barreto é chamado como jurado. Muita gente usa essa imagem, mas essa imagem, Lima Barreto foi vestido, vocês vejam que o colete está abrindo, né? Ele foi vestido para atuar, ele também não se reconhece nessa foto. Aqui vocês têm cenas do julgamento, o julgamento comoveu a sociedade carioca, e os Vanderleis foram condenados na primeira instância. Aqui vocês veem Lima Barreto. Os Vanderleis foram condenados na primeira instância, naquela que Lima estava, e depois foram soltos. Eu não preciso explicar demais para vocês que Lima Barreto nunca subiu na hierarquia, começou a amanuense e terminou a amanuense. Em 1911, ele publica um romance que foi uma encomenda. Eu não vou contar a história dos demais romances, mas esse me lembra tanto o Brasil de hoje, que vocês me permitam, eu vou contar um pouquinho. A história de Numa e a Ninfa era a história de um casal que casou, enfim, acabou contraindo o matrimônio por interesses. Lima Barreto não era só contra os jornalistas, contra os militares, ele era contra o casamento.
anarquista que ele era, ele achava que o casamento era uma instituição burguesa, né? Então, não esperem nenhum amor entre Numa e Ninfa. Numa era um estudante pobre de direito numa cidade do Nordeste. Eu não vou dizer qual, vocês têm que ler. Ninfa já estava ficando um pouco mais velha para a época, com seus 30 anos, era filha de um coronel local, e Numa achou que seria um bom casamento. Afinal, o casamento, diz Lima Barreto, é só uma conveniência. Eles se casam, vão para o Rio de Janeiro, Numa vira deputado e começa a fazer muito sucesso. Numa faz discursos que inflamam a Câmara, né? Só que ninguém sabia que quem escrevia os discursos do Numa era a Ninfa. Ocorre que um dia Numa estava muito desprevenido, ficou emocionado e resolveu fazer um discurso num repente. Diz Lima Barreto, foi um desastre. Numa fica decepcionado, fica abatido mesmo, volta para casa e fala com Ninfa, explica o que aconteceu. Ninfa condena veementemente, fala, você não poderia fazer isso, mas não se preocupe, eu vou passar a noite escrevendo o seu discurso e amanhã você fará um discurso triunfal. Numa vai dormir cansado, desapontado, e Ninfa fica escrevendo o discurso. No meio da noite, Numa acorda. Como bom marido que ele era, ele pensa, vou lá dar um gesto de afago à minha esposa, ela está trabalhando à noite, vou conversar com ela, e daí se dá essa cena. Ele vai chegando perto, ouve barulhos, ouve sussurros, resolve olhar na fechadura e vê que Ninfa está com seu primo, escrevendo o discurso e também fazendo outras coisas. Enfim, na verdade, quem escrevia era o primo. Mas o melhor é o final que Lima fala. Aí ocorre que Numa pensa, raciocina e fala, devo interromper? Devo entrar? Devo fazer um ato de violência? Passado um tempo, ele reflete e diz, não, em nome da nação, vou dormir. Essa aí o que fez Lima Barreto. Essa aqui é a propaganda de lançamento do livro. Todos os personagens eram identificados. Lima comprou a briga, já tinha comprado, que nem jogo da memória, já tinha comprado a briga com militares, com jornalistas, agora compra a briga com os políticos, certo? Ele ataca todos os políticos. Escreve nessa época o grande doutor Bogolov. O doutor Bogolov era um imigrante russo, como diz Lima Barreto, que era contra os estrangeirismos que habitavam o Brasil, que ele chamava de bovarismos, né? Por causa de Madame Bovary, que nunca queria estar no lugar que devia estar, né? Ou que imaginava estar. Ele era um imigrante russo que logo vira doutor, né? E vai habitar na República dos Brusundangas. A República dos Brusundangas é uma república que é uma grande especialidade. Ela se especializou na arte da corrupção. Posso pegar o livro só um minutinho, Max? Vou ler um trecho para vocês, que vocês vão gostar, porque parece bastante, vai lembrar alguma coisa a vocês também. Não só os Brusundangas. Vou ler o texto que, enfim, o doutor Bogolov explica o que é a arte dos Brusundangas. Deixa eu só achar aqui. Isso aqui é doutor Bogolov, está aqui na página 8. É o último texto. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por essa ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles. E para que não haja divergências, há a verba secreta, entre aspas. Os reservados desse ou daquele ministério, os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir. Ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Bom, esse era Lima Barreto, sem tirar nem pôr, enfim, um Lima Barreto que ia arriscando por todas as áreas. Tanto que, nesse contexto, ele escreve 2 textos chamados Folhetos de Sensação ou Literaturas para Homens, que eram folhetos pornográficos. Eu achei essas propagandas num jornal, O Riso,
que a gente olhando hoje não acha pornográfico coisa nenhuma, né? Os costumes variam, é só porque mostra assim a canela da mulher, uma coisa assim já é uma excitação geral. Eu não achei o texto, porque como eram folhetos, deviam ser distribuídos de uma forma meio clandestina, acho que nenhuma pessoa guardava exatamente o folheto, o texto na sua biblioteca. Um deles se chama O Chamisco ou O Querido das Mulheres, e o outro se chama Entra Senhor. Se vocês descobrirem esse texto, a gente escreve um artigo junto, mas eu não deve estar, podia estar aqui. Ele vai escrevendo uma série de contos maravilhosos, um conto que eu adoro é o Miss Edith e seu tio, uma grande crítica aos estrangeirismos, né? Um casal de ingleses que ela achava que eram, enfim, um pouco de Barreto também, que ele achava que era um tio e a sua sobrinha, depois eles todos descobrem que, na verdade, era um casal de amantes, causa imensa sensação, uma briga muito grande, ele é acusado de atacar os estrangeiros também, e, nessa época, Lima Barreto sofre a sua primeira internação. Estamos em 1914, Lima Barreto tinha problemas sérios de bebida, como eu disse, já nesse momento, e os problemas maiores é quando ele tentava sair da bebedeira. Nesses momentos, ele via monstros nas paredes, via imensas baratas que ele descrevia, e ele foi internado pelo seu irmão, nessa vez. O seu irmão, Carlindo, era da polícia, ele tinha quebrado toda a casa, e ele é internado, e, nesse momento, ele está bastante, está bastante tomado pela situação, bastante humilhado. Ele se descreve como Dostoiévski, ele diz, me vi Dostoiévski, fui humilhado como Dostoiévski, e ele é colocado nesse... Vejam como a realidade parece a ficção, muitas vezes, né? E a ficção a realidade, ele é colocado nessa seção chamada Pandemônio, todos os demônios. Ele está com um olhar baixo, ele responde à anamnese, no livro eu analiso a anamnese, o diálogo que ele tem com o funcionário do manicômio, e o funcionário vai a todo momento tentando conversar com ele sobre aquilo que se chamava de políticas de antecedentes. Eu vou voltar a essa foto, mas essa era a época que fazia grande sucesso o darwinismo racial, que era uma teoria que supunha que não só as raças tinham valores e propriedades e qualidades diferentes e essenciais, como supunha que os mestiços carregavam degenerações. E essas degenerações poderiam ser aprendidas por estigmas externos. Quais eram esses estigmas externos? Tuberculose, estão lembrando? A mãe, né? Alienação, lembram bem? O pai. Tatuagens também, vários da nossa juventude estaria toda chamada agora de alienada e de degenerada. Mas, enfim, e havia um outro elemento que era considerado um estigma de degeneração coletivo, o anarquismo. Vejam que Lima Barreto entra no hospital muito tomado, e ele diz, num primeiro momento, depois ele refraseia isso tudo, eu temo que meu corpo esteja me traindo. Porque ele era um grande crítico do darwinismo racial, tinha uma série de livros do darwinismo racial, inclusive esse livro do Nina Rodrigues, e, ao mesmo tempo, ele dizia, eu não sei o que está acontecendo com o meu próprio corpo. O funcionário o instiga, pergunta se ele tem antecedentes criminais, num primeiro momento, criminais não, hereditários. No primeiro momento, ele nega. Num segundo momento, ele diz, confesso que minha mãe morreu de tuberculose e que meu pai é alienado. Há momentos que o pesquisador não quer ler o que você vai ler, né? Eu não queria, de jeito nenhum, que ele confessasse, ao mesmo tempo, você percebe a pressão que aquele ambiente faz por sobre ele. Ele inventa toda uma história sobre o anarquismo, você vê como ele está muito preocupado com isso. Ele que tinha lido Nina Rodrigues, um autor que, em 1894, escreve esse livro e propõe eu quero que vocês lembrem disso também, 2 constituições, uma para brancos e outra para negros. Essas são imagens da revista que Nina Rodrigues publicava, chamava-se Brasil Médico, ele usava esses exemplos para chamar a atenção da degeneração existente no Brasil.
exemplo, as imagens do manicômio, outra imagem do Ferrez do manicômio. Lima Barreto escreveu: a melhor parte do manicômio é a vista, é o panorama. E eu vou voltar mais uma vez a essa foto, na anamnese, como foi o irmão que trouxe Lima Barreto, o funcionário diz, escreve lá, o funcionário zeloso, diz ser escritor, é funcionário público. E, na hora em que ele vai escrever que cor tem Lima Barreto, ele escreve cor branca. Provavelmente, o funcionário, por isso que eu chamei de zeloso, estava querendo proteger Lima Barreto ao escrever que ele era branco. Esse é um jogo muito brasileiro, um jogo de cor social. Eu não acho que... Eu não faço nenhum elogio a essa nossa forma brasileira. As pessoas mudam de cor, né, dependendo da circunstância, dependendo da situação. Lima Barreto falará muito sobre isso. Não acho que há bons racismos. O nosso tem essa linha fluida em que as pessoas negociam o seu lugar. Mas Lima Barreto não estava negociando, tanto que essas imagens que vocês vão ver não me permitiram que eu publicasse no livro. O pessoal disse que eu não poderia publicar, não por conta dos pacientes, mas por conta que tudo no manicômio, todos os pacientes eram tratados apenas e tão somente com ópio. Lima Barreto foi internado por alcoolismo, como esse seu colega, João Fortunato, mas a Maria das Dores também por alcoolismo, diferente da Augusta Afonso, que foi internada por psicose periódica, por debilidade. Todos eles tratados com ópio. Lima Barreto escreve: a loucura é uma imensa constelação onde tudo cabe dentro. Em 1911, ele publica em folhetos O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que viraria livro em 1915. Mesmo assim, ele não tem o sucesso que ele gostaria de ter. Policarpo Quaresma é um grande personagem, não sei quantos de vocês leram, é o nosso Dom Quixote, né? Não via moinhos, mas via todo tipo de inimigos. Ele queria instituir o Tupi-Guarani como língua nacional. Ele era tão pontual que os vizinhos não usavam relógio, enfim, marcavam um horário a partir do momento em que Policarpo Quaresma entrava e saía da sua casa. E Policarpo Quaresma, para mim, é João Henriques, né? Eles moravam no mesmo sítio, no sítio do Caricó, que é o sítio da Ilha do Governador. Policarpo Quaresma, que era um grande nacionalista, e João Henriques também era. João Henriques dizia que queria tirar a batata inglesa e instituir a batata brasileira, que seria muito melhor. Enfim, o livro não faz sucesso. Começa um ponto muito importante para a gente guardar, que é a ideia de que Lima Barreto foi sendo construído não por sua literatura, mas por sua biografia. Até hoje nós temos muito mais teses do que gente que lê os livros de Lima Barreto. Essa é uma matéria que sai na época de publicação do livro. O jornalista vai encontrar Lima Barreto, pede para encontrar Lima Barreto num bar, e começa aquele abre da matéria assim: Lima Barreto está no seu bar, esse é seu habitat. Lima Barreto está borrado, Lima Barreto está tomado. Né? Lima Barreto, o que nós vamos fazer além de beber umas cervejas? Vejam, há todo um condicionante que não se vai discutir qual é o livro de Lima Barreto. O que se quer discutir é esse lado, sem dúvida, transgressor de Lima Barreto, mas um lado, enfim, que não resumia a obra de Lima Barreto. O livro tem divulgação, não a que Lima imaginava. Esse é um trecho do diário, em que ele escreve: Policarpo Quaresma, ideia que mata a decepção, o pessimismo. Escreve, nessa época, também uma relação sobre a sua limana. O desenho é de 14, a relação é de 17, e Lima Barreto descreve a sua biblioteca. A biblioteca de Lima Barreto era a biblioteca de Policarpo Quaresma. Quem for ler pode ver direitinho. E, mais ainda, Lima Barreto descreve aonde ficavam os livros. Então, você percebe onde mora o coração de Lima Barreto. Dostoiévski ficava do lado da sua escrivaninha, que ficava do lado da sua cama. Já Coelho Neto, que era um escritor que Lima Barreto não gostava, ficava bem afastado, né? Coelho Neto tinha entrado na academia, era um parnasiano,
né? Escrevia livros, como dizia Lima Barreto, por quilometragem, né? Tinha uma admiração imensa com os gregos, e Lima Barreto brincava que Coelho Neto ia coelinizar o Brasil, e que também que o grande projeto de Coelho Neto era espalhar colunas coríntias pelos trópicos, né? Essa é a relação que ele faz em 17. A Limana, que vem de Mana também, né, que vem de irmã. E é só para vocês verem como ele detalhadamente descreve os seus livros. Também, em 17, Lima Barreto adere ao anarquismo de uma forma muito integral. Ele assiste às greves de 17 da janela do hospital de base, ele tinha tomado outra bebedeira, quebrou a clavícula, né? Escreve quanto pode, publica nessa revista ABC, que é uma revista anarquista, escreve o seu manifesto anarquista chamado No Ajuste de Contas, em que ele termina dizendo Ave Rússia, e começa a sua campanha contra a academia. Essa é outra contradição forte de Lima Barreto. Ele tentou 3 vezes entrar na academia. Toda vez que ele não entrava, ele falava pior dos acadêmicos, né? Um problema de Lima Barreto é justamente com o Paulo Barreto, João do Rio. Lima Barreto é muito impiedoso com Paulo Barreto. Na Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele descreve João do Rio, que trabalhava no mesmo jornal, e era homossexual. Ele descreve João do Rio como um suíno, como um Pithecanthropus erectus. Então, enfim, por isso que eu digo que muitas vezes uma biografia a gente se decepciona também com o seu biógrafo, mas é preciso trazer para frente enfim, contradições, escorregadelas, o que for de um personagem. Lima Barreto, que era tão contra os feminicídios, contra o racismo, nunca se manifestou, ao contrário, né? Foi muito preconceituoso em relação à homossexualidade. Coelho Neto, aqui vocês veem numa bela caricatura que eu encontrei no acervo de Lima Barreto, portanto, ele deve ter guardado essa caricatura. Ele não gostava de Coelho Neto também, porque Coelho Neto gostava de futebol. Lima Barreto era contra o futebol também. Formou uma liga contra o futebol que durou mais ou menos 2 meses, mas, enfim. Mas ele tinha um argumento interessante. Essa época ele está escrevendo no período entre guerras, e ele dizia que futebol promovia o ódio, né? Eu estou falando isso hoje, né? Vocês viram o que está acontecendo com a CBL, as acusações, então não me parece tão desavisada, né? Os problemas que Lima Barreto tinha com o futebol. Aqui é uma carta de Lima Barreto abrindo mão da vaga da academia. Ele já tinha perdido, mas ele abriu mão, mesmo assim. E, em 1919, a segunda internação. Dessa vez, Lima Barreto foi internado quase como um indigente, ninguém sabia quem era no primeiro momento, está bastante caído, né? E um outro escrivão que foi fazer a anamnese, 4 anos depois, escreve que Lima Barreto é pardo. Falávamos disso agora. Pardo, essa definição que é quase uma definição de acusação, né? Ninguém é pardo, só é acusado de ser. Pardo é uma espécie de coringa da nossa classificação. Da última vez que eu vim aqui, nós falamos disso, né? Que nós somos um povo que, no nosso censo, nós trabalhamos com cor, né? Nós somos brancos, ou pretos, ou amarelos. Éramos vermelhos, agora somos indígenas, e pardos, né? Pardos é uma espécie de, como eu sempre digo, de etc., né? da classificação, um etc. muito ruidoso. Esses são os silêncios da classificação, e ele, nesse momento, é pardo, né? Ele recebe das mãos de Juliano Moreira um caderno. Juliano Moreira é um diretor do manicômio, negro como ele, entrega para ele um papel e lápis para que ele escrevesse o seu romance. Ele escreve 2 coisas. Ele escreve o seu diário, que hoje nós chamamos de Diário do Hospício, que é uma tremenda crítica ao sistema manicomial daquele momento e do momento de hoje, né? Logo que ele fica melhor da bebedeira, ele passa a escrever sobre o manicômio, como todo manicômio era negro, como o negro era a cor mais marcante, e escreve 2 documentos. Os Diários do Hospício, teoricamente, um documento de cunho pessoal, um diário que é, se não, de cunho pessoal, e um romance chamado Cemitério dos Vivos, numa metáfora ao que é o manicômio. Agora, o que é interessante
é que, no diário, muitas vezes, ele assina como Feliciano, que é o personagem do romance inconcluso, incompleto, Cemitério dos Vivos. Um romance que era sobre um homem que bebe muito, que não gosta do seu emprego, que vai parar no manicômio, o que tudo indica, ele escreveria, a morte não permitiu, um romance muito poderoso sobre o manicômio. Aqui o que vocês estão vendo é uma página do romance. Não sei se vocês estão conseguindo ler o que ele riscou lá. O que está arriscado? Alguém consegue ler? Eu aumentei. Ele tinha escrito no romance Lima Barreto. E depois ele troca e coloca o nome do seu personagem. Então, vejam que interessante. No diário, por vezes, ele não escreve Lima Barreto, no seu próprio diário, e coloca o nome do seu personagem. E no romance, por vezes, ele coloca o seu nome, risca e coloca o personagem. A gente poderia dizer, se fizéssemos uma análise mais biologizante, que ele estava muito, enfim, bebendo demais a essa altura, mas eu não acho que é isso. Eu acho que Lima Barreto estava ficcionalizando a própria vida e estava construindo essa fronteira muito porosa entre a literatura e a realidade. Essa é uma caricatura de Lima Barreto, parece muito pouco com ele. Vejam que ele é transformado num malandro carioca. Ele que dizia que os malandros são brancos, não são negros, né? Escreve, Monteiro Lobato sai bem dessa história, por incrível que pareça, convida Lima Barreto para publicar um livro com ele. Lima Barreto fica todo orgulhoso, fica todo convencido. Essa é uma carta muito interessante que Monteiro Lobato escreve dizendo que não estava encontrando o endereço de Lima Barreto, e ele responde: pois meu endereço é esse, eu não sou quilombola, não. Né? E Lima Barreto havia conhecido no hospital um médico, Ranulfo Prata, literato como ele, que resolve convidar Lima para ir para Mirassol para se cuidar da bebedeira. Ele achava que, saindo do Rio, Lima Barreto ia vencer o seu problema com a bebida. Tudo ia muito bem, até que os colegas de Ranulfo Prata resolvem convidar Lima Barreto para dar uma palestra em São José do Rio Pardo. Lima não gostava de falar, achava que isso não era coisa para ele, era coisa para gente chique, dizia ele. Ele não conseguiu. Ele bebeu, foi encontrado na sarjeta em Mirassol, mas deixou o texto que ele leria, que foi publicado em 1921, que é uma espécie de testamento de Lima Barreto, da literatura que ele defendia. Uma literatura mais militante, uma literatura voltada ao seu contexto, uma literatura mais autoficcional, que, na sua época, foi considerada uma literatura sem imaginação. O que a gente diria do sucesso de hoje da autoficção, né? O que a gente diria dos romances de hoje, que, enfim, tratam tanto do nosso momento atual. Essa é uma receita que eu analisei com alguns médicos, uma receita que Lima pede para o médico da família, Alberto Duque Estrada, para curar da bebedeira. Os médicos que analisaram disseram que é um verdadeiro veneno mesmo. Então, de fato, Lima Barreto, quando chegamos no ano de 1922, Lima Barreto está muito caído. As testemunhas dizem que ele já tem as juntas muito inchadas, soa muito, tinha um ataque que ia matá-lo, já sai pouco da sua casa. Em 1921, esqueci de dizer, ele consegue a sua aposentadoria. Ele achava que era o começo da sua vida e seria o final. 1922 é um ano, como todos vocês sabem, muito simbólico, muito carregado. Para Lima foi um ano que não aconteceu. 22, ele acompanha, a última vez que ele é visto no Rio, ele acompanha o centenário da independência, não gostou. Diz que os brasileiros estavam tomados por uma patriotada ridícula, né? Ele também tem uma trombada com os modernistas paulistanos, né? Ele recebe das mãos de Sérgio Buarque de Holanda, então um jovem dandy. Lima também não gostou, porque achou que era dandy demais. O primeiro número da revista Claxon, a revista dos modernistas paulistanos. Lima Barreto não gostava dos paulistas, vocês devem ter visto pelo meu sotaque, que, enfim, eu estou aqui totalmente inocente nessa história. Lima Barreto chamava Graça Aranha, o escritor de Canaã, que estava na academia, chamava-o de Desgraça Aranha, né? Falava que ninguém aguentava o Desgraça Aranha. Né? E ele recebe a revista, acha a revista com uma capa muito moderna, não gosta do nome Claxon, fala assim, Claxon lembra buzina, buzina me lembra automóvel, automóvel me lembra modernidade, esses paulistas não prestam.
A conclusão. Também diz que os paulistas estavam encantados com o tal de Marinette, que era a ideia de futurismo. Enfim, desanca com os paulistanos. No final, tenta fazer Viveram Felizes para Sempre. Falou, mas vocês são muito bons, esses moços paulistanos prometem muito. E os moços paulistanos se enfureceram, responderam, né, uma resposta abusada, salto alto, mas eu torço, como biógrafo que sou, que Lima não leu, porque a revista saiu, a segundo número sai em novembro de 22, e Lima faleceria no mês de novembro de 22. Lima Barreto faleceria um dia e meio antes do seu pai. Antes disso, ele recortou, colocou esse recorte no seu diário, datou de novembro de 22. Muita gente acha que, até muitos biógrafos achavam que era a casa de Lima Barreto. Não era um recorte. E ele dizia, hei de ter essa casa, vou chamar de Vila Quilombo, só para enfurecer Copacabana. Ele escreve, também data do começo desse ano, Clara dos Anjos. Clara dos Anjos foi um romance incompleto, porque ele nunca publicou. E foi um romance que Lima Barreto, que foi tão acusado de ser ligeiro nos seus romances, escreveu a vida inteira. Ele começa a escrever no primeiro dia do seu diário, fala que Clara dos Anjos nasceria no 13 de maio, morreria no 13 de maio, prostituída. E o Clara dos Anjos, que nós conhecemos, que é esse que ele datou, mas não publicou, é a história de uma menina morena, que mora em Todos os Santos. Ele descreve a cor do seu Joaquim, que era mais escuro que ela, mas tinha o cabelo melhor. A cor da mãe de Clara, que era mais clara, mas tinha o cabelo mais ruim. Veja, ele vai descrevendo tudo, do nariz ao rosto. E Clara dos Anjos é esse romance suburbano. Clara mora em Todos os Santos. E Clara se apaixona por Cassi. Cassi é o grande vilão de Lima, além de Floriano Peixoto. Cassi Jones, né? Que ele diz que Cassi Jones era um nome inventado pela família, porque a família era metida a besta, né? Enfim, Cassi Jones joga nos galos de rinha. Ele, que era solidário com os animais, achava que era uma maldade os galos de rinha. E Lima Barreto, veja a percepção dele. Ele diz, Cassi Jones era branco na linguagem dos subúrbios, porque quando Cassi Jones tomava o trem e chegava na central, ele era negro como o resto dos brasileiros. Então, vejam como ele manipula essa ideia de que cor é relação, que não existe no absoluto. Ele data, mas não vê a publicação do seu livro. Lima Barreto morreria, como eu já disse, um dia e meio antes do seu pai. Ele, que tinha tanto medo de não poder arcar com os custos do enterro do seu pai. Quem cuida dele é a Evangelina, que é enfermeira. Nesse momento, ela cuida dos dois. O pai, ele descreve exatamente a arquitetura da casa dele. A arquitetura da casa dele é a arquitetura da casa de Clara dos Anjos, então é possível acompanhar com a ficção. O pai estava num quarto mais à esquerda e o pai começou a delirar. O médico, mesmo Duque Estrada, que vocês viram, pediu para que a família se preparasse, porque João Henrique estava com os dias contados. Lima Barreto está com uma pneumonia. A Evangelina resolve cuidar dele, ele diz, não cuida não, vai cuidar do pai. Quem conta isso é a Evangelina. Lima Barreto está lendo uma revista de Le Monde, do Le Monde, que era uma revista que ele assinava, que era uma revista francesa, enfim, que, como diz o nome, era uma revista muito atinada com os dois mundos, a Europa e a América. Quando Evangelina volta, Lima Barreto estava com a revista sob os seus olhos, ele que viveu entre dois mundos, né, entre tantos mundos, ele que nos subúrbios queria ser diferente, queria ser do centro. Quando estava no centro, ele queria ser dos subúrbios. Ele que queria entrar no mundo da literatura, mas que chamava os literatos de perobas. Ele que era jornalista, mas acusava os jornalistas de, como Flaubert, de serem o quarto poder do mundo. Ele que trabalhava na Secretaria da Guerra, mas era profundamente contra os militares, morreu com uma revista de Le Monde sobre os seus olhos. Organizaram o enterro de Lima Barreto. Essa é a lista da missa que eu encontrei num documento. Esse é, enfim, o cartão da família agradecendo.
Barretos voltaram, o corpo de Lima Barreto foi levado no mesmo trilho de trem que ele tanto descreveu. Ele foi enterrado em Botafogo, no São João Batista, bairro que ele dizia detestar solenemente, né? E os Barretos voltaram para casa e logo o pai, né, João Henriques, parece que teve um último momento de lucidez e perguntou por Lima Barreto, que já não estava mais na casa. Enfim, essa é um pouco a história de Lima, e essas são um pouco as histórias dos registros de Lima Barreto, porque todo pesquisador tem seu dia de otário, como eu contei no começo da minha palestra, né, quando eu fui à Ilha do Governador, mas todo pesquisador tem que ter o seu momento de sorte. Eu encontrei a coleção do Francisco de Assis Barbosa, que, naquela época, o colecionador, o biógrafo, costumava reter alguns documentos. E ele o que eu disse que eu trabalhei na coleção da coleção, nos documentos que Lima Barreto quis reter, nos documentos que Francisco de Assis Barbosa guardou para si e nos documentos que o Dr. José Mindlin comprou do Lima Barreto. Que esses são lugares de memórias e que eu trabalhei um pouco com esses lugares de memória. Esse aqui é quando Lima Barreto vai sendo reconstruído. Aqui vocês veem Getúlio Vargas com a família de Lima. Aqui vocês veem os irmãos do Lima Barreto, que cuidaram da memória do Lima Barreto. Francisco de Assis Barbosa, que finalmente entrou na Academia Brasileira de Letras por conta da biografia de Lima Barreto. A imagem do Francisco de Assis Barbosa, né? Está escrito Bravo. Aqui vocês têm todos os livros do Lima Barreto, né? E os documentos que ficaram na coleção do Lima. Um telegrama, uma caricatura, essa que deve ter sido a casa dele, um envelope da revista com o nome dele. São uma série de documentos de memória que ele resolveu guardar. Essa é a capa do diário dele, ou então o original de Nova Califórnia, um dos contos mais famosos de Lima Barreto, que conta a história de uma pequena cidade que recebeu um cientista estrangeiro, um cientista que depois se descobriu, ele fazia ouro com os ossos dos mortos. A cidade endoideceu, enfim, não conseguiu fazer ouro. E essa é a cara de Lima Barreto, né? Um personagem que foi, sim, vítima do seu contexto, mas que também foi uma personagem, um visionário, um sonhador, né? Que teve uma série de projetos. E o tempo pede de nós que a gente reconheça em Lima não só a vítima, mas também o visionário, né? Um autor que se bateu contra os políticos corruptos, que se bateu contra uma literatura que não chega na população, que se bateu contra os jornalistas que se prendem em rumores e não investigam, de fato, a notícia, e que foi, sobretudo, um grande crítico da nossa República, né? Ele dizia: a nossa República está repleta de falhas e cabe aos brasileiros tentar consertar um pouquinho as partes desses pedaços que andam tão entrecortados. Agradeço muito a atenção de vocês. Esse é o Lima Barreto, que eu conheci.